Então, esse é um artigo sobre a gestão do patrimônio histórico no estado de São Paulo. Um estudo sobre processos e fatores de desproteção no período de entre 2014 e 2022. Essa é a agenda do vídeo. Começando, preservar o edifício é um reconhecimento que consolida a relevância do local na identidade da comunidade ou valida como guardião da memória a ser preservada. É essencial desenvolver políticas abrangentes que vejam o patrimônio cultural como uma ferramenta tanto econômica quanto social. No entanto, nos últimos 13 anos, o Brasil tem enfrentado uma realidade oposta. Atualmente, estamos testemunhando a destruição de 8 edifícios que abrigam tesouros culturais e científicos de valor inestimável, representando pilares fundamentais da identidade brasileira. O objetivo principal do trabalho é compreender conceitos e instrumentos legais essenciais relacionados à preservação do patrimônio histórico-cultural. No referencial teórico, eu optei por fazer um panorama histórico sobre a evolução das principais leis e principais órgãos que foram criados para a proteção do patrimônio. Começando em 1937, com o Decreto-Lei número 25, que definiu critérios para a determinação do que seria considerado patrimônio histórico, artístico e cultural, delineando os procedimentos relativos a tombamento, bem como delineou as atribuições dos poderes competentes no que diz respeito ao tema. Foi nesse momento também que houve a criação do CEFAM. Passando para 1968, houve a criação do CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. É um órgão estadual brasileiro responsável pela preservação e proteção do patrimônio cultural no Estado de São Paulo, e sua atuação envolve análise e deliberação sobre questões relacionadas a bens de valor histórico, arqueológico, artístico e turístico. Depois, em 1975, houve a criação de 2 programas de preservação. O primeiro é o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas, que a finalidade principal era reconstruir e revitalizar as cidades históricas, visando a preservação e valorização do patrimônio cultural. O segundo foi o Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano, chamado de Monumenta, que foi outra iniciativa do governo federal, que o foco de preservação era o patrimônio histórico urbano, por meio de projetos que contemplavam a restauração de edifícios, espaços públicos e promoção de atividades culturais. E o objetivo era integrar a preservação do patrimônio à dinâmica urbana contemporânea. Em 1985, houve a criação tardia do Ministério da Cultura, mesmo que as políticas públicas referentes a patrimônio tivessem começado por volta de 30. Em 1988, a Constituição Federal, ao abordar esse tema, foi pertinente ao destacar a importância da função social da propriedade. No artigo 5º da Constituição Federal foi estipulado que a propriedade atenderá à função social, estabelecendo uma diretriz fundamental para a compreensão e tratamento da questão em análise. Em 1989, houve a criação do Departamento de Patrimônio Histórico, que era uma entidade governamental responsável por preservar, proteger e promover o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de São Paulo. Como abordagem metodológica, foi adotada a condução dessa pesquisa, essencialmente descritiva e qualitativa. O delineado do estudo envolve a utilização de dados tanto primários como secundários, buscando a compreensão abrangente do fenômeno, e destaca a coleta de informações primárias. Foi enriquecida com 4 entrevistas realizadas com personalidades
no campo de estudo do patrimônio histórico. A natureza intrínseca dessa pesquisa é básica, concentrando-se na exploração e compreensão dos fundamentos adjacentes ao tema em análise, e essa abordagem visa estabelecer uma base sólida de conhecimento essencial para a construção de futuras investigações e aprimoramento do entendimento sobre o assunto em questão. Como resultados, encontramos 4 desafios no momento de preservar esses patrimônios. O primeiro é que, no âmbito da preservação do patrimônio histórico-cultural, frequentemente observamos que o interesse político prevalece sobre o valor intrínseco e histórico desses bens, resultando em decisões que nem sempre priorizam a sua conservação genuína. Em muitas situações, a classificação de um bem como tombado, em vez de agregar valor, acaba por depreciá-lo. No contexto da especulação imobiliária, esse cenário muitas vezes leva os proprietários a optarem por negligenciar a manutenção do bem, contribuindo para a deterioração. O terceiro desafio é a distância considerável entre gestores burocráticos e os interesses da sociedade, configurando um desafio significativo na eficácia da gestão do patrimônio cultural. A falta de alinhamento pode resultar em decisões que não refletem as necessidades e expectativas da comunidade, comprometendo assim a preservação adequada. O desafio 4 é a alocação de recursos para a restauração. Muitas vezes se torna proveniente exclusivamente do remanejamento de verbas. O financiamento destinado à preservação acaba sendo retirado de outras áreas, ou somente quando sobra, evidenciando a falta de compromisso orçamentário consistente e específico para a conservação do patrimônio histórico. Bom, partindo do princípio de que há um elemento essencial a ser preservado que contribui para o bem-estar coletivo e desempenha um papel crucial no dinamismo das cidades, observamos que o patrimônio, por meio da memória, tornou-se um instrumento fundamental para a construção da identidade dos cidadãos pelos Estados nacionais. Em um segundo momento, apontamos uma teia de atores envolvidos no processo de restauração e manutenção desses edifícios históricos, cada um trazendo consigo uma diversidade de interesses, conhecimentos, valores e objetivos. Por fim, é necessário reconhecer que a população detém poder substancial como agentes ativos nesse processo. A promoção da educação patrimonial emerge como uma ferramenta vital para fomentar a conscientização e a participação da comunidade na preservação do patrimônio. Conclusão. Cada edifício designado como patrimônio cultural desempenha um papel vital na construção de uma narrativa histórica essencial para a preservação da memória coletiva. Esses monumentos atuam como guardiões contra a uniformização do pensamento e a diluição cultural nas sociedades. É imperativo que a burocracia não permaneça como uma ilha de especialistas isolados das pressões e disputas que ocorrem na sociedade. Caso contrário, ocorre-se o risco de suas ações perderem significado e serem deslegitimadas. Por fim, eu quero agradecer a todos que participaram das entrevistas e o meu orientador, Luiz Paulo Bresciani.